No dia 31 de março de 2023, saiu a medida provisória número 1167, prorrogando a Lei 8666 e os demais normativos, como a Lei 10.520. Então, como que vai funcionar? Primeiro ponto que eu quero a sua atenção aqui é que você entenda que a única mudança que vai ter é que nós ficaremos ainda com dois regimes vigorando, né? Então, nós vamos nos deparar tanto com licitações da nova lei, quanto licitações do regime anterior. Porque, infelizmente, algumas notícias veicularam, né, frases que acabaram levando as pessoas a uma interpretação errada, né? Então, algumas notícias foram lançadas aí na internet falando que a nova lei de licitações foi adiada. E não é nada disso. A nova lei de licitações, que é a Lei 14.133, ela está valendo, está em vigor, né, desde o 1º de abril de 2021. Então, desde que a lei ela foi publicada, a nova lei de licitações, ela já está em vigor, ela já está funcionando. Então, semana que vem, na próxima semana, a gente tem dispensas eletrônicas pela nova lei, a gente tem licitações pela nova lei, e isso vai continuar normalmente. Os órgãos que já implementaram, que já startaram aí processos com a nova lei, devem continuar fazendo dessa forma, né? Porém, visando aqueles órgãos, né, aquelas entidades, sobretudo municípios que ainda não tinham ficado ali prontos, né, não estavam ali capacitados para aplicar a nova lei de licitações. O que aconteceu, né? O regime anterior, que é a Lei 8666, a Lei 10.520, era para eles terem sido revogados no dia 1º de abril de 2023. E é aí que vem a mudança. Eles não serão mais revogados, eles não foram revogados no dia 1º de abril de 2023, porque essa medida provisória ela veio alterar a nova lei de licitações, que previa, né, essa revogação dos regimes anteriores em 1º de abril de 2023, né? E ela estendeu, então, a possibilidade, veja bem, a possibilidade dos órgãos e entidades continuarem aplicando o regime anterior, tá? Desde que a publicação do edital ou do ato que autoriza a contratação direta, ele seja publicado até dia 29 de dezembro de 2023. Então, agora não tem mais discussão de que o processo ele tem que ser instruído, o processo tem que ser instaurado até o dia X ou até o dia Y, não. É claro que a licitação ela segue fases. E a etapa preparatória, ela vem antes da publicação do edital. Então, é óbvio que quando o edital está publicado ou quando o ato que autoriza a contratação direta foi publicado, toda aquela etapa preparatória ela já existiu, tá? Então, qual que é o marco agora, o tempo, qual que é o marco que vai ser considerado a partir da publicação dessa medida provisória? Muito simples, tá? Simples de entender. O único marco que nós temos hoje é dia 29 de dezembro de 2023, é um marco onde o edital tem que ter sido publicado ou o ato que autoriza a contratação direta e, claro, tem que estar a opção lá expressa escolhendo o regime anterior. Então, só para ficar mais óbvio ainda, vamos lá. Semana que vem, daqui a 15 dias, daqui a um mês, nós poderemos e teremos licitações dispensas startadas na nova lei, se o órgão assim desejar. Porém, aqueles órgãos e entidades que desejarem ainda publicar processos seguindo o regime anterior, e aí eu falo Lei 8666, seguindo todo o regulamento anterior, ele vai poder fazer dessa forma, desde que o edital ou o ato que autoriza a contratação direta seja publicado até dia 29 de dezembro de 2023. E nessa hipótese, obviamente, que a lei que for escolhida, ela vai seguir do começo ao fim, o pacote completo. Então, a etapa preparatória, a etapa de planejamento, que a gente chama de etapa interna, o julgamento da licitação, o edital e o contrato decorrente. Ele vai seguir a lei que foi indicada expressamente desde lá da etapa preparatória do processo. Então, se nessa licitação aqui eu escolhi a 8666,
eu vou com 8666 do começo ao fim. Se nessa licitação aqui eu escolhi a Lei 14.133, eu vou com a 14.133 do começo ao fim. Eu não posso misturar ambas as legislações no mesmo processo, tá? Então, isso aqui ficou bem claro. E só para vocês entenderem o contexto, quem está chegando aqui agora, como foi aqui o contexto, tá? Então, no dia 1º de abril de 2021, nós tivemos aí o advento da nova lei de licitações, a Lei 14.133. Só que havia a previsão que durante 2 anos eu teria 2 regimes, né? Onde o órgão poderia escolher qual regime aplicar. Ou ele poderia aplicar a nova lei de licitações, ou ele poderia aplicar o regime anterior, a Lei 8666 e demais normativos, tá? E que isso valeria por 2 anos, ou seja, que no dia 1º de abril de 2023, o regime anterior estaria revogado e a partir daí eu só poderia fazer licitações com a nova lei. Isso que foi mudado, por quê? Porque começou ali uma série de orientações, então começou pela AGU, que trouxe o parecer número 6, onde foi feito um estudo, né? Eles incluíram ali um prazo, onde que o processo ele deveria pelo menos ser ali instruído, instaurado, né? Até determinada data, né? Dia 31 de março de 2023, isso aqui não vai mais, não vale mais, tá? Pela medida provisória, tá valendo a medida provisória que eu falei para você. O Tribunal de Contas da União, então, ele chegou a se manifestar no Acórdão 507 de 2023. Então, quando você vê algum vídeo aí falando desse acórdão, é porque ele estava vindo nessa discussão, tá? Nessa discussão, onde o próprio TCU, ele tinha colocado um prazo, ele tinha colocado que o edital, ele deveria, né, ser materializado até dia 31 de dezembro de 2023, perfeito? Porém, essa discussão, ela se encerra aqui, e agora, o único marco e o único prazo que a gente vai levar em consideração é da medida provisória número 1167, de 31 de março de 2023, perfeito? Então, como que vai funcionar? Bom, eu vou me deparar com licitações do novo regime, tá? Então, cuidado com notícias falando que a nova lei de licitações foi adiada. Não é isso. Não é esse o contexto, tá? O contexto é que o regime anterior ele foi prorrogado, mas a nova lei de licitações está valendo normalmente, está sendo aplicada normalmente e assim vai continuar. Então, nós vamos nos deparar, sim, ainda agora em 2023, com oportunidades na nova lei de licitações, sejam editais, sejam dispensas eletrônicas, tá? Porém, nós também vamos nos deparar em 2023 e em 2024, né? Desde que o edital foi publicado até 29 de dezembro, até 29 de dezembro de 2023, o edital ou o auto que autoriza a contratação direta, escolhendo o regime anterior, se assim o gestor quiser, e ele vai seguir a vida toda, quer dizer, a licitação, o contrato, prorrogação de contrato, seguindo a lei que ele escolheu. Então, a gente vai se deparar também com licitações do regime anterior. Por isso que a moral da história é: você precisa estar preparado para as licitações que acontecem em ambos os regimes, tanto do regime anterior quanto da nova lei de licitações. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita.